Queremos dar boas-vindas a, queremos dar boas-vindas a todos. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Para vocês estarem aqui, significa que vocês estão realmente preocupados em cuidar com a saúde e preocupados com as pessoas que vocês gostam, com os amigos, parentes, familiares. Então, sejam muito bem-vindos. Essa live a Timol preparou com todo carinho e amor para vocês, trouxe um especialista no assunto, que é o Sunaik, nutricionista. Quem quiser encontrar esse homem nas redes sociais, tem lá o Sunaik underline, nutricionista no Instagram, e você consegue encontrar ele. Eu tenho aqui alguns dados de Portugal, que diz que Portugal 28% da população é obesa. Imagine, são 10 milhões de pessoas e 28% é obesa. E segundo a Federação Mundial da Obesidade, cerca de 39% da população portuguesa, os adultos, serão obesos em até 2035. Mas não sou eu que vou falar desse assunto. Está cá o nosso amigo, o nosso especialista na área, Sunaik Rodrigues. Seja bem-vindo. A live é sua, Sunaik. Muito obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês, aqui com o pessoal de Portugal, falando com esse povo bonito aqui, gente boa demais da conta. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, porque obesidade é uma doença que está crescendo cada vez mais, né? E por que está crescendo cada vez mais? As pessoas estão seguindo a recomendação que é feita por entidades que se dizem preocupadas com a saúde da população, né? Então, a gente vai ver isso aí é muito importante. Tá? Mas o que que a obesidade pode trazer de risco para a saúde hoje em dia? Se a gente for parar para pensar de uma análise, a gente tiver um olhar mais panorâmico da obesidade, a obesidade ela é o centro de várias outras doenças. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Quando você está acima do peso, você já está propenso a ter vários outros tipos de doenças, além da obesidade, porque ela traz consigo em si um monte de outros problemas. Mas, Sonaik, da onde vem a obesidade? A obesidade é o quê? É comer demais? A obesidade é um acúmulo de gordura no corpo, tá? No corpo humano. Então, ele nem sempre é gerado só porque você está comendo em excesso, tá? Distúrbios metabólicos, por exemplo, podem levar a um problema de obesidade. Tá? Então a gente precisa avaliar os dois pontos. Nunca sempre, nem sempre, nunca sempre é só comer além do que você precisa, tá? Mas às vezes você comer errado uma pequena quantidade também, isso também traz um problema sério para a saúde, você pode acabar engordando com isso. Isso porque eu falo porque eu pego paciente que às vezes não come tanto e mesmo assim ainda está acima do peso, tá? Porque já teve distúrbios metabólicos que continua e mesmo a pessoa comendo errado ela continua engordando ou ela não consegue emagrecer. Tá? Então isso é muito importante a gente pensar. Se a gente pensar por um lado se a gente voltar alguns anos atrás, vamos voltar aí 70, 80 anos atrás, a gente não tinha obesidade igual tem hoje. A gente voltar na década de 70, não precisa nem ser 80 anos atrás, 70, 50 anos atrás. A população era mais ativa, a população andava mais, a população era mais, não tinha esses alimentos ultraprocessados. Hoje em dia você troca alimento por produto alimentício, você quer o quê? Muito simples você entender isso. Você parar de comer produto alimentício, você vai emagrecer, é só você fazer isso. Não tem segredo, tá? Então, e outra, hoje tudo que você come, muita coisa, às vezes você nem sabe, mas tem açúcar escondido. O pão que você come ali da padaria tem açúcar. Ele é salgado, mas tem açúcar. Antigamente, só para vocês terem uma noção, açúcar era considerado ouro branco. Açúcar era considerado ouro branco, porque valia muito dinheiro. Só os reis e as raízes podiam consumir açúcar, tá? Aí depois que começou a ficar barato, tanto o pobre quanto o rico tá doente, porque todo mundo consome açúcar demais. E a obesidade era um problema, por quê? Porque ela é uma gordura que ela vai acumulando no corpo e ela se torna uma gordura visceral. O que que é a gordura visceral? A gordura visceral, vocês imaginam que isso aqui é o meu fígado, tá? Ele tá funcionando. Mas aí vem uma gordura visceral e faz assim, ó, opa, agora ele tá cheio de gordura visceral. Então eu atrapalho o funcionamento do meu órgão. Então tudo que aquilo que
atrapalha o funcionamento do órgão, por exemplo, excesso de gordura no fígado, você tem um aumento, por exemplo, no seu corpo de citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas pró-inflamatórias agora vão estimular o NF-kappa-beta, que é um nome estranho, vão estimular interleucina 6, esse excesso de gordura visceral. E isso traz uma série de problemas, porque essa pessoa agora se torna uma bomba relógio humana, a ponto de explodir qualquer hora. Qualquer hora explodir em que sentido? De repente, um câncer. De repente, uma doença cardiovascular. De repente, um AVC. Eu não sei. Então depende muito de cada pessoa. Cada um vai estourar onde é mais fraco. Então a gente tem que parar para pensar que obesidade é uma doença que precisa ser tratada. Então, se você está aqui assistindo essa live agora e você está acima do peso, é hora de você começar a se preocupar com o seu peso. Começar a comer saudável, fazer atividade física. Antigamente as pessoas faziam atividade física, não tinha carro para lá e para cá. Você tinha que andar muito tempo. Hoje em dia você vai ali na padaria, que é 3 quarteirões da sua casa, você vai de carro. Eu não duvido disso. Muita gente faz isso. Então, às vezes as pessoas não fazem uma academia, não fazem uma atividade física. Isso deixa o corpo muito parado, muito sedentário. Tá? A própria Organização Mundial da Saúde mostrou que até 2030, desculpa, que até acho que 2025, se eu não me engano, agora não lembro de cabeça, que morreriam mais de 500 mil pessoas por falta de atividade física. Por quê? Porque as pessoas hoje estão também ainda sedentárias. Apesar do mundo fitness estar crescendo, tem muita gente sedentária. Ah, eu não gosto de fazer atividade física. Problema seu se você não gosta. Você vai fazer e ponto, acabou. Não tem essa. Não tem essa de não gostar. Todo mundo aqui é adulto. Todo mundo tem que saber que tem que fazer atividade física. Ah, não quero fazer atividade física. Então vai morar no sítio e roçar pasto. Ponto. É um tipo de atividade física. Vai cortar lenha, igual fazia antigamente. Ah, você não quer? Então vai para academia fazer atividade física. Ponto. Não tem, isso é inegociável. Se você é uma pessoa que está aqui e você não faz atividade física, você é uma pessoa sedentária. E você precisa apanhar se você não está fazendo atividade física. A não ser que você tenha algum problema de saúde que te impeça de fazer. Aí é outra história. Mas caso contrário, 99,9% das pessoas que estão aqui provavelmente não tem nenhum problema de saúde agravante que impeça ela de fazer uma atividade física. Aí você vai falar para mim que é o tempo. Ah, é o tempo, Sunek. Não tem tempo para fazer atividade física. Você não tem tempo. Tá bom, então. Você imagina que você tá na sua casa agora, tá? E você tá tranquila. De boa, você tá tranquilo. Tá? Imagina essa situação. E imagina que a pessoa que você mais gosta do mundo, a pessoa mais importante para você, ela acaba te ligando do celular dela e você atende. Mas só que não é a pessoa que você gosta, não é aquela pessoa. Sabe quem que é? É um assaltante que tá com essa pessoa que você mais gosta no mundo. E sabe o que ele vai falar para você? Ele vai falar o seguinte: se você quer ver essa pessoa de novo, você tem que malhar 365 dias no ano, 2 horas por dia. Agora eu vou te perguntar uma coisa: o que que você vai fazer? Eu tenho certeza que você vai arrumar todo dia 2 horas por dia para você treinar. Senão você nunca mais vai ver aquela pessoa, porque a culpa vai ser sua. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, se você está aqui nessa live e não está fazendo atividade física, é para você começar para ontem. Hoje não dá tempo mais nem ontem, tá? Começa amanhã. Então é isso é importante. Só que se você falar assim, mas como é que eu sei que eu tô com obesidade? Se você pegar uma fita métrica e medir a sua circunferência abdominal, para mulheres, a circunferência abdominal é até 80. Passou de 80, você está acima do peso, tá? Então, é isso que acontece. Passou por exemplo, de 80, até para mulher é até 80, tá? Você tá dentro do padrão. Passou de 80, você está com sobrepeso. Passou de 90, você já está com sobrepeso. Você está com obesidade. Tá? Então, isso é muito importante. Agora, para homem, vocês homens que estão aqui, se vocês medirem a circunferência abdominal de vocês e derem até 88, vocês estão bem. Agora, se der acima de 88, vocês já estão com sobrepeso.
Então é muito importante avaliar isso. Tá? Então é só uma fita métrica que você vai saber se você está acima do peso ou não. Nem sempre a balança é fidedigna, ok? A balança às vezes, ela não é tão fidedigna assim. Em 2027, desculpa, 2027 não, 2022, a população aqui do Brasil, só para vocês terem uma noção, se eu não me engano, 7 milhões de pessoas eram obesas no Brasil, tá? Em 2022. Eu não tenho os dados atuais, mas o que eu lembro de cabeça, mais ou menos 2022 era isso. E está cada vez crescendo mais. Estipula-se que em 2035 a 2040 a gente vai chegar a mais de 15 milhões de pessoas obesas aqui no Brasil. Então, assim, está crescendo demais. Então, é muito perigoso essas coisas. A gente tem que começar a olhar a obesidade como uma doença. Nike, mas você falou que para ficar gordo não é só comer demais. O principal fator praticamente é o comer demais e comer coisas erradas. Mas se a gente for avaliar o que causa obesidade, tem várias coisas que a gente tem que observar na saúde da pessoa. Primeiro passo é vitamina D. A maioria das pessoas que está acima do peso tem a vitamina D3 baixa, 22, 23, 25. O ideal é que tivesse acima de 50 nanogramas por ml. Isso é o ideal. Outra coisa que causa obesidade, desnutrição. A pessoa que está obesa, ela é desnutrida. Ela não aparenta, porque ela está gordinha, mas ela é desnutrida. Está faltando nutriente. Esses nutrientes são fundamentais para o corpo funcione bem. E quando o corpo está funcionando bem, ele é magro. Tá? Então, isso é sinal. Às vezes a pessoa tem algum grau de hipotireoidismo que precisa ser investigado. Será que a pessoa tem? A tireoide não está funcionando muito bem, então a gente precisa investigar. Então, às vezes, todo esse detalhe. Às vezes a pessoa tem um problema intestinal, desbiose intestinal, né? Tem bactérias demais que gostam de mais caloria. Elas acumulam mais caloria. Tá? Isso é importante. Excesso de açúcar simples. Então, às vezes você está comendo muito açúcar e não sabe. Ah, mas eu não gosto de açúcar. Mas às vezes você come coisa com farinha, que vira açúcar no seu sangue, açúcar simples. Farinha, pão, macarrão, entende? Bolo cheio de açúcar. Então, se você for ver, você vai ver que tem muita coisa. Por exemplo, frutose, aquele xarope de frutose aquele xarope com alta concentração de frutose, que geralmente está em refrigerante, geralmente está em suco de caixinha, geralmente tem alguns pães, por exemplo. Então, isso é importante. Então, se a gente for avaliar tudo isso, olha só que incrível. A gente tem um leque muito grande de coisas para a gente consertar a obesidade. Não simplesmente só reduzir caloria, que também é a parte principal. Porque a pessoa que ela está acima do peso, o que que acontece com ela? Ela tem dificuldade em fazer atividade física. Por que que ela tem dificuldade de fazer atividade física? Porque ela não tem energia. Ela tem energia de sobra, mas ela não consegue utilizar bem essa energia. Isso aqui, você fala, olha só, engraçado, né? A pessoa tem muita energia porque uma pessoa normal, com uma quantidade de gordura saudável, geralmente ela tem 40 mil calorias em gordura para ser queimada em forma para virar energia. Uma pessoa, às vezes que está obesa, ela pode chegar a 200 mil calorias, mas só que ela não consegue, por estar muito acima do peso, ela não consegue usufruir bem dessa energia, não flui bem, porque está inflamado ou está inflamada. Então tem várias coisas que precisam ser tratadas. E obesidade, gente, é complicado tratar. Não é simplesmente, vai lá e faz atividade física, ou vai lá e começa a comer saudável. Às vezes isso não é o suficiente. E você está sujeito a todas as doenças, como eu falei. A obesidade, ela é um centro, igual eu falei para vocês, uma pessoa que está obesa, ela vira uma bomba relógio. Ela pode explodir a qualquer hora. Ela pode explodir a qualquer hora. Então, de repente, ela pode ter é, uma depressão, ela pode ter ansiedade, ela vai ter disfunção sexual, ela vai ter distúrbios do sono, ela vai ter um monte de coisa, câncer, diabetes, hipertensão e por aí vai. Todas as doenças que vocês conhecem geralmente está impregnado na obesidade. Então, por isso que é importante tratar. Quando você trata a obesidade, você trata praticamente todas essas doenças em conjunto.
Só que cada ano que passa, o mundo está ficando mais gordo, porque segue-se uma diretriz de alimentação, que a sua alimentação ela tem que ser baseada em 60% de carboidrato. Quem falou isso para você está mentindo. Quem precisa de 60% de carboidrato é a pessoa que é atleta, que treina bastante, que treina pesado, que consome essa energia. Meros mortais como vocês, que come, que não é atleta, tem que comer pouco carboidrato. Você não pode tirar tudo, mas você tem que comer menos. Tá? Isso é importante. E, de preferência, sempre optar pelos carboidratos íntegros. A mandioca, a batata doce, o inhame, o cará, por aí vai. E não farinha branca. Hoje tudo que as pessoas consomem vai pão, vai farinha branca, vai farinha de trigo. Então o mundo está cada vez ficando pior. Tá? Então isso é muito importante. Só que tem detalhes que se a gente for avaliar, olha só que interessante. Que as pessoas não param para pensar. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A hidratação. Uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples que as pessoas pecam, erram demais na relação da hidratação. A qualidade da água que você bebe é muito importante. Por que é importante isso, Mike? Para pensar. Olha só. Quando você é uma pessoa que está bem hidratada, você melhora toda a sua circulação. Se você melhora toda a sua circulação, você faz com que a sua circulação flua com mais facilidade, porque você está bem hidratado. E quando você flui com mais facilidade a sua hidratação, o seu sangue, você tem menos risco de infarto, por exemplo. Às vezes as pessoas não ligam nem para isso. Pessoas que tomam mais de 6 copos de água por dia têm 50% de menos risco de ter um infarto do que uma pessoa que toma menos de 5 copos de água por dia. Olha só que impressionante. Nike, mas a água que a gente toma é saudável? Depende. Essa água sua, por exemplo, você pode tomar uma água que seja leve. Por exemplo, você tem magnetizador, você tem algo que mineraliza a água. Essa água ela tem que ter um mineralizador, porque essa água ela tem que ter várias partículas por milhão de nutrientes. Por exemplo, magnésio, cálcio, por aí vai, que é importante para a água. E ela, se você coloca um magnetizador na água, por exemplo, você muda o cluster dessa água. Porque a água, se vocês estudarem água, ela é formada por clusters, tá? E esses clusters, você tem cluster de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, por exemplo, 11 moléculas. Quanto maior o cluster da água, mais denso ela é. Ela é mais pesada. Quanto menos cluster ela tem, mais leve ela é. Então você muda o ângulo da água quando você coloca um magneto na água. Isso faz uma diferença absurda. Por quê? Essa água agora ela fica mais leve. Então, essa água ficando mais leve, você consegue permear ela mais nos seus capilares. Você imagina que você está em pé. Essa água, às vezes, ela tem que ir contra a gravidade nos capilares. Então, se você toma uma água que te hidrata um pouco mais, que ela é mais leve, a tensão superficial dela é mais leve, faz toda a diferença. Então, você consegue se hidratar mais. Tem água que, às vezes, dependendo da tensão superficial, ela pode te desidratar, ela nem te hidrata. Ela tem uma tensão tão grande, na hora dela subir o capilar, ela se agarra, porque ela é muito pesada. Então a água é muito importante. Então a água ela tem que ter minerais, ela tem que ter uma tensão superficial baixa. Então você coloca um magneto nela, ela faz isso. Você coloca um mineralizador nela, libera íons de cálcio, íons de magnésio, essa água ela fica levemente mais alcalina e ela melhora, por exemplo, tudo. Porque quando você dá um comando para o seu cérebro, você fala assim, ó, esse braço que tá aqui, ó, eu vou levantar ele aqui, ó, levantei e abaixei. Isso aqui tem um comando, tem uma condutividade que acontece. Essa condutividade depende também de minerais, que é importante. Então, quando você tem uma água rica em minerais, até o seu reflexo melhora. Então, por isso que é importante a gente olhar isso. E outra, você pode ver que uma pessoa que está acima do peso, ela precisa de muito mais água do que uma pessoa que não está acima do peso. Uma pessoa que pesa 100 quilos, se você multiplicar por 0,45, essa pessoa precisa beber 4 litros e meio de água por dia. Uma pessoa que pesa, por exemplo, 60 quilos, precisa beber só apenas 2 litros, por exemplo. Então é bem menos. Então, olha só, por isso que é importante a quantidade de peso, o seu peso, se você está acima do peso ou não. Assim, isso vai te ajudar muito mais. E quando você está hidratado o suficiente,
Só para vocês terem uma noção, você pode melhorar o seu nível de energia em até 30%. Não, é absurdo isso. Se você estiver desidratado, você pode diminuir em até 30% o seu nível de energia. E se você estiver bem hidratado, você pode melhorar até em 30% o seu nível de energia. Sabe, se às vezes você está meio cansado, meio fadigado, pode ser às vezes uma má hidratação. Então, busque sempre beber uma água de qualidade. Olhe pro vaso a hora que você for fazer xixi. Se tiver muito amarelo, esse é sinal de que você está desidratado ou desidratada. Vai lá e toma água. Então faz uma diferença enorme. Isso que é o importante na coisa. Aí as pessoas ficam pensando assim, poxa, o cara, como é que a gente vai, então, curar a obesidade? Será que dá para curar a obesidade no mundo? Dá, certeza. Tá? Se a gente melhorar a água das pessoas que elas bebem, isso já vai fazer diferença. Se você mudar a alimentação, já vai fazer diferença. Se você incluir, então, uma atividade física, melhor ainda. Você não pode ficar parado. Quando você une uma boa alimentação, você melhora a sua nutrição. Quando você implementa atividade física, você faz aumentar a sua massa muscular, e a massa muscular é um excelente queimador de calorias. Então, quem tem mais massa muscular pode comer mais. Quem tem pouca massa muscular tem que comer menos. Se você pegar um sujeito que pesa 100 quilos com massa magra, ele pode comer 5.000 calorias por dia, que é muita comida. Se você pegar uma pessoa gorda, que tem mesmo peso, 100 quilos, essa pessoa ela tem que consumir 2.000 calorias ou menos. Por quê? Porque ela tem gordura demais. O outro tem muita massa muscular. Olha só, se você treina, tem massa muscular, olha que beleza, você pode comer mais. Quem que não gostaria de comer um pouquinho mais? Né? Então isso é muito importante. Você precisa avaliar o seu sono. Você está dormindo bem? Dormir é uma coisa fundamental para quem quer emagrecer e tratar a obesidade. Como é que é o seu quarto na hora de dormir? Será que você dorme no quarto bem escuro? Você desliga o seu celular? Você deixa a televisão ligada? Importante. Se você não observar tudo isso, como é que você vai ter saúde? Como é que você vai conseguir perder peso? E seu estresse? Estresse faz você engordar. Estresse faz você engordar. É isso mesmo que eu estou falando. Se você é uma pessoa muito estressada, você tem tendência a ficar mais obeso ou mais obesa, tá? Então toma cuidado. Administrar o estresse é muito importante. Eu sei que a gente vive uma vida muito estressante, o trabalho, isso, aquilo. Eu não estou falando para você se livrar do estresse. Ninguém consegue. Você precisa aprender a administrar o estresse. E como é que você administra o estresse? O primeiro passo é a nutrição. Falta de nutrientes faz com que você tenha um estresse maior no corpo. Você aumenta a sua produção de radicais livres. Isso é ruim. Então toma cuidado. Então, por exemplo, ingerir mais frutas cítricas, que é importante, laranja, limão, abacaxi, por exemplo, pitanga, acerola, que são ricas em vitamina C, kiwi, porque quando você está muito estressado, a primeira vitamina que vai sair do seu corpo é a vitamina C, tá? Eu já te falo isso. Mais de 90% dos meus pacientes eu peço vitamina C. Mais de 90% dos meus pacientes têm a vitamina C baixa. Só para vocês terem uma noção. Isso é sério, não tô brincando. E é muito complicado. Então, vitamina C é fundamental. Ah, mas eu como laranja todo dia. Eu já peguei paciente que chupa laranja 2 vezes por dia e a vitamina C tá baixa. Mas como assim isso, Nike? Primeiro que a pessoa é bem estressada. E segundo que os nutrientes no solo também não tá muito bom mais. À medida que os anos passam, vai diminuindo. Então é assim que a gente, desse jeito, as pessoas vão ficar mais doentes cada ano que passa. Então por isso que às vezes é importante fazer até uma suplementação. Você beber uma água de qualidade, onde ela te enriquece de minerais, por exemplo, que eu acho extremamente importante. Então, gente, pra gente hoje ter que tomar cuidado com a obesidade, que é uma doença muito séria, que envolve várias outras doenças junto, a gente tem que começar pelo básico, né? Alimentação, a boa hidratação, uma água de qualidade, atividade física. Então, são várias coisas no jogo de xadrez que você tem que mexer. Não é uma só, entenderam? Então, quero que vocês ponham na cabeça de vocês que é o seguinte, depois disso aqui, se vocês não implementarem o que eu falei aqui, não adianta nada.
Então, vocês têm que implementar uma atividade física, têm que implementar uma alimentação mais saudável possível, com mais alimento e menos produto alimentício. É o que eu falo. Descasca mais, desembrulha menos. Deixa para você desembrulhar uma hora num evento, alguma coisa, mas evite isso na sua rotina. É, administre o seu estresse. Tome um pouco mais de sol e durma bem, tá? Durma bem. Isso faz uma diferença enorme. Aprenda a dormir mais cedo, aprenda a desligar tudo em volta do seu quarto, não deixe o aparelho ligado na tomada, desligue o seu celular, tá? Importantíssimo. Quando você faz tudo isso, tudo melhora. Ah, é isso que eu queria passar para vocês aqui. Olha, já tá praticamente dando meia hora que eu tô falando com vocês aqui sobre isso. Poderia falar aqui mais meia hora com tranquilidade para vocês escutar um monte de coisa, mas não temos tempo para isso. Então vocês têm que abrir a mente e pôr isso em prática. Não pode mais. É inegociável você ter uma alimentação saudável. É inegociável você fazer uma atividade física. Isso é coisa que você não pode negociar. É inegociável você ter um pouco de paz no final da semana. Descansar. É inegociável você se expor um pouco também na natureza. Você precisa ter esse contato. Então, quando a gente começa a fazer isso, faz uma diferença enorme. É inegociável você beber uma água de qualidade. Hoje, se você não tiver uma água de qualidade, você é uma pessoa doente. Infelizmente. Tá? Importantíssimo. Esses 5 passos, se vocês implementar esses 5 passos, saúde, vocês vão ter saúde a rodo por muitos anos. Tá? Se vocês vai nesses lugares onde as pessoas vivem mais, passam 100 anos, você vai ver que ali é tudo isso que eu tô falando. Eles plantam o que eles comem, eles têm conexão com a natureza, eles estão fazendo atividade física o tempo todo, porque cuidar de um quintal, sair para andar, para lá e para cá, não é fácil. Então, isso é dinâmico, isso é muito importante. A gente, o ser humano, não foi feito para ficar parado, tá? Não foi feito para a gente ficar sentado aqui na frente de uma tela, vendo as coisas na internet e dando risadinha, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Espero que vocês coloquem isso em prática, tá? Porque uma frase que eu vou deixar para vocês aqui. A saúde, ela vai embora a cavalo. Aí, pra você recuperar ela, meu amigo ou minha amiga, ela vai voltar a pé, não vai voltar de cavalo, não. Tá bom? É isso que eu queria colocar para vocês aqui. Vou passar aqui pro Sérgio. Ele tem uns depoimentos aí de um pessoal que vai falar com vocês já já. E aí, Ok, Sérgio? Sunaik. Ok, Sunaik, muito obrigado por essa aula, por essa orientação incrível. E chama atenção que aqui na Europa a gente tem mais inverno do que verão, né? Isso é Então, um você problema. sugere a vitamina D3 para repor aí o sol? Vitamina D3, perfeitamente. Ok. Isso é interessante. A maioria das pessoas dá muito bem com 2, 3 mil unidades todo dia. Coisinha bem básica, simples, que resolveria muito problema das pessoas. Tá bem. Quando você falou da água mais leve, é, é justamente desse produto que você estava falando, Isso, é isso? Esse aqui é o perfeitamente, o magnetizador. Silosimol, exatamente, o magnetizador Silosimol. Ele deixa a água 6 vezes mais leve, é comprovado cientificamente por institutos sérios, né, como o Instituto Falkenbauer aqui da Alemanha, tem sede no Isso, Brasil também, né? E o mineralizador, né, que é o Top H+. Aqui dentro tem pedras de dolomita, né? E ela libera o magnésio e o cálcio junto com outros o cálcio, minerais, isso mesmo. causando a hidrólise da água, deixando a água com os minerais que o nosso corpo precisa. Não é isso? Sunaik, eu vou pedir licença para você, que eu tenho aqui uma entrevistada, que é a Débora Lira. Vamos ver se eu Maravilha. consigo liberar aqui a Débora. Sérgio, tens um problema com a tua câmara. Ok, já está resolvido. Pronto. Débora, consegue me ouvir? Consegue falar? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Débora. Alto, claro. Pronto. Débora, a gente ouviu aí o senhor Sunaik, o nosso nutricionista, falando sobre esse assunto, e a gente quer perguntar para você, você que
passou por essa situação de sobrepeso, de obesidade. Então, gostaria de saber, nós gostávamos de saber, como é que era a sua vida com sobrepeso, sua disposição, seus objetivos de vida, como é que era? Eu sempre fui muito ansiosa, mas também eu tive alguns problemas de saúde, como fibromialgia, nervo ciático inflamado, lombalgia. Isso me atrapalhava bastante. Então, eu sempre tive vontade de fazer atividades físicas, como participar de uma academia, mas eu nunca aguentava. Não, eu sentia muitas dores. Eu acordava e dormia com dores. Então, eu tive que. Apareceu aqui, ó, confirmar o seu idioma, salvar? Não, que eu não acho que é com vocês, não. Apareceu alguma coisa aqui para mim. Ai, gente, eu tô na Europa. Então, sempre apareceu. é, eu sempre senti muitas dores. Então, eu acordava e dormia com dores. Aí eu comecei a procurar, então, uma medicina alternativa, porque eu tomava medicação para fibromialgia e para as dores na coluna. E isso começou a afetar a minha coluna, afetar a minha saúde, afetar meus rins. Eu parei no hospital 2 vezes por desidratação, que os rins estavam já parando, inflamados, de tanta medicação que eu tomava. Isso me afetou muito. Ok, Débora. E aí, onde foi que veio o boom, né? A reviravolta, né? Nessa situação que você vivia? Como é que você chegou a conhecer esses dois produtos? E, enfim, fala para nós. Foi me apresentado esse projeto de saúde, só que eu comecei a usar aqui em casa, eu, meu marido, e ele tinha problemas de labirintite. Com 15 dias, ele já sentiu diferença. Ele não teve mais crise de labirintite. Mas eu fiquei observando que comigo o meu organismo começou a mudar depois de 3 meses, porque eu sempre tive muito problema de saúde. Então, depois de 3, 4 meses, foi diminuindo a cólica menstrual, foi diminuindo as dores, eu não sentia mais o dor no nervo ciático. E eu comecei a desinchar. Eu desinchei 5 quilos. Só que eu não estava, assim, eu não percebi. As pessoas que falam, Débora, seu rosto está mais fino, você está mais magra. E aí depois eu comecei, como eu acordava com mais disposição, eu passei a fazer academia. Aí eu emagreci 10 quilos. Aí eu percebi que antes a água me ajudou a emagrecer mais. Eu não tenho, mesmo eu, como eu trabalho muito, eu subo dessa escada, ajudo a cuidar da minha mãe acamada, mas as minhas pernas não incham mais como inchavam antes. E a disposição que eu tenho é incrível, porque eu levanto hoje 5 horas da manhã para fazer exercícios e vou dormir lá para as 9h30, 10 horas, bem assim, eu trabalhando o dia todo, de boa. Ok, que bom. E para onde você vai? Você carrega o seu. Aqui, até na live eu tô com a minha garrafinha. Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. Pela minha ansiedade, aí eu fiquei ainda preocupada. E eu passei com o Dr. Sunaik. E ele me deu umas dicas ótimas. E me ajudou muito. Gente, quem puder, passa com esse nutricionista incrível. Ele é top. Ele vai ajudar vocês nesse acompanhamento. E uma das coisas que a gente precisa ver, às vezes a gente ensina muito para os outros, mas a gente precisa saber se estamos tomando a quantidade de água certa. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece, porque nós não fomos habituados a beber água, a gente foi habituado a comer. Então, não é verdade, doutor? A gente foi habituado a criança, quando é pequeno, a mãe fala assim: menino, vem para dentro, vem jantar. Mas é difícil uma criança brincando o dia todo, a mãe parar para dar água para ele tomar. A gente foi criado assim, comer de tudo. Mas aí eu tive que, então, aprender a beber água, nos horários certos e na quantidade certa. Ok. Sunaik, a cena que você ouviu, né, com as coisas que ela falou, tem tudo a ver com o que você apresentou para nós. E, em cima disso, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto? Enfim, essa mudança que a Débora teve? Perfeitamente para
para encerrar a fala da Débora aí, é o seguinte: por que que ela melhorou também o nível de energia dela? Ela acorda cedo. Porque quando você está hidratado, você melhora também sua energia, em 30%, como eu falei na live. Só que, quando você melhora a sua hidratação, você também melhora o seu sistema linfático. Você começa a circular mais. E isso faz um processo de destoxificação. Lá do termo leigo, desintoxicação. Você também desintoxica. Porque um dos melhores jeitos de você desintoxicar o corpo é beber mais água. Então, a água flui melhor, uma água te hidrata mais, te desintoxica. Então, tira, às vezes, metais pesados, tira coisas que não estavam fazendo bem e elimina pela urina e pelas fezes. Então, por isso que quando você bebe uma água de qualidade, faz toda a diferença. Ok, obrigado. Eu tenho aqui algumas imagens da Débora, se Débora me permite. É o antes e o depois. Eu consigo Ai, compartilhar ai. aqui. Eu consigo. Já consegue ver aí? Eu tô vendo, logo eu tô vendo, não sei os outros. Então, olha que diferença, que maravilha, né? Então, como diz aqui em Portugal, não é um engana menino esse produto, né, Débora? Não, porque na verdade, se vocês, quem quiser me acompanhar também no Instagram, vai ver que eu comecei a emagrecer antes de alguém falar assim, mas você está fazendo exercício agora. Mas eu comecei a desinchar antes de começar a praticar exercício. Depois que eu comecei a fazer academia, é que eu comecei então a ter uma reeducação alimentar. Depois que eu passei por nutricionista, e depois que eu fiz isso, aí eu diminui mais ainda. Mas primeiro, quem fez me dar disposição para ir para uma academia foi a água. Ok, obrigado. Então, o Dr. Sunaik, muito obrigado pela sua palestra interessante, sua aula que você deu para nós. Quem quiser acompanhar, se quiser mais informações do Sunaik, procure a pessoa que te convidou. Essa pessoa vai te dar o endereço online dele, né? Seja o Instagram, seja uma forma de você entrar em contato com ele. As pessoas que te convidou vai fazer isso, tá bem? Então, Sunaik, muito Perfeitamente. obrigado. Obrigado, eu, Sérgio. Um excelente final de semana para todos vocês. E quem precisar de dicas, só me seguir lá no Instagram, Sunaik_nutricionista. Tô lá, firme e forte, sempre colocando dicas especiais para todo mundo. Um abraço, fica com Deus. Um abraço, meu amigo. Débora, também gostaria muito de agradecer a você por ter aceitado esse convite, por estar aqui com essa alegria e ver você com essa vontade de viver e estar ajudando muitas pessoas aqui agora. Muito obrigado. E você é muito convidada para vir outras vezes participar da nossa live aqui em Portugal, né? E venha presencialmente, logo, logo, você e sua família.